A paz do Senhor, glória a Deus. Mais uma vez, Diácono Hugo Garcia de volta ao canal Verdade Original, trazendo o estudo do livro de Isaías, o profeta messiânico. Sim, hoje nós vamos falar do segundo estudo, capítulo 6. Então, a primeira aula nós introduzimos do capítulo 1 ao 5, nós entendemos todo o contexto, certo? Que estava acontecendo no Reino do Sul, que é Judá. E hoje nós vamos entender uma visão que Isaías teve no capítulo 6, já um outro reinado. Então, se você não assistiu a aula 1, eu recomendo que você assista para pegar o entendimento, certo? Segunda coisa, se inscreva no meu canal, querido. Você está aqui me acompanhando, ainda não se inscreveu. Se inscreve aí no meu canal, peço encarecidamente que você aí ative o sininho, coloque na opção todos, dê seu joinha, que assim o YouTube vai começar a enviar meus vídeos para outras pessoas, para que elas possam alcançar o estudo, o conhecimento e aprender juntamente aqui conosco, certo? E vocês já estão me ajudando tanto, estando aqui me acompanhando, eu sou grato a Deus por sua vida. Só Deus sabe o quanto sou grato pela sua vida. Não esqueça de compartilhar o vídeo também, que você vai estar ajudando e abençoando o ministério desse que vos fala aqui, certo? Terceira coisa, para que nós entremos na lição, o estudo, o PDF da Escola Bíblica Dominical, do livro de Isaías, se encontra na descrição, tá? Eu estou colocando o link aqui na descrição. No primeiro vídeo eu não comentei nada, porque eu ainda não tinha conseguido, mas agora eu consegui o PDF, certo? Então, se você não tem lá a revista aqui impressa, ó, como essa aqui, você pode pegar o PDF para acompanhar os estudos, certo? Está aí no link da descrição. É completamente gratuito, não paga nada, certo? E tem os mesmos conteúdo que está aqui no livro impresso. Então, vamos para o nosso estudo do livro de Isaías. Estudo 2. Isaías capítulo 6. A visão e o chamado de Isaías. Então, precisamente, nós só vamos entender aqui o capítulo 6, certo? Primeiro estudo, capítulo 1 ao 5, e agora o capítulo 6. É uma visão que Isaías teve já num período de Jotão, outro rei. Uzias já tinha morrido, foram 52 anos de reinado, e agora Jotão assume para cumprir 16 anos de reinado. O texto áureo vai dizer assim, ó: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías capítulo 6, versículo 8. Já Isaías recebendo o chamado, né? Ele teve a visão, sabia da situação que estava acontecendo no Reino do Sul, que é Judá, e Deus começa a perguntar: e aí, quem que eu vou enviar para esta obra? Quem eu vou enviar para fazer a minha vontade no meio desse povo impuro? Aí Isaías vai dizer mesmo assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Quantos têm essa capacidade de dizer assim: Senhor, envia-me a mim? Quantos têm essa coragem? Certo? Porque para Deus, quando Ele entra com o seu chamado, nós não podemos rejeitar o seu chamado. E também nós precisamos entender que não é de qualquer maneira que nós fazemos a obra do Senhor. Existe uma postura correta que nós vamos aprender aqui com Isaías. A verdade prática vai dizer, ó: reconhecer a santidade de Deus nos leva a uma postura de reverência e disponibilidade para cumprir seu chamado. Grave bem isso. A santidade de Deus, o nosso Senhor é santo, existe uma postura santa, uma reverência para se chegar à presença de Deus e ter a disponibilidade para cumprir o chamado dele. Então não dá para fazer a obra de Deus de qualquer maneira, com o coração todo sujo, não dá para fazer isso. Porque senão é anátema, né? É a maldição sobre a vida do ser humano. Então existe uma postura correta para se apresentar diante de Deus e ser preparado para a boa obra. Tudo isso nós vamos aprender aqui agora. A leitura bíblica para estudo está em Isaías capítulo 6, versículo 1 ao 13. Nós vamos ler aqui juntos. Certo? Então está aqui Isaías capítulo 6 e o título é assim, ó: Isaías escolhido e consagrado para profeta. Nesse período aqui, realmente é quando ele já está sendo consagrado para fazer a obra ali em Judá.
Então vamos ler aí a palavra do Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, e com 2 cobriu os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Isso é o próprio Isaías falando, tá? Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e diz a este povo: Ouves de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Estavam completamente cegos e surdos. Engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos. Não vê a ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se a ser sarada. Então disse eu: Até quando, Senhor? E respondeu: Até que se assolem as cidades, e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todos. Já está falando do exílio aí, Babilônia. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem ainda ficam firmes. Assim a santa semente será a firmeza dela. Essa foi a visão que Isaías teve. Então, queridos, dando aqui continuidade, a gente já entra aqui na lição falando sobre a visão de Deus. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Se eu faço aqui. Quando se trata de visão de Deus, está falando o quê? Do terceiro céu, ou então como nós também conhecemos, a 4ª dimensão. Então, no momento que um ser humano, alguém enxerga essa visão sobre Deus num trono, os serafins, os querubins, a hostes angelicais que adoram o Senhor ali, a sua própria glória, quando a gente vê o terceiro céu, o que tem lá, nós estamos transcendendo. É uma transcendência de Deus. Quer dizer, Deus, ele não é preso às leis da física aqui da Terra. Ele é o Todo-Poderoso, não há limite para o seu poder. Então, ele é transcendente. Não existe nada que impeça o agir de Deus. O seu poder é completamente fora do senso comum. Não dá para medir o poder de Deus. Então, quando se fala de transcendência, nós estamos ali falando do terceiro céu, ou a 4ª dimensão, e quando é aqui na Terra, a criação de Deus, a gente tem a imanência de Deus. Aqui na Terra já é perecível devido ao pecado original, o pecado de Adão e Eva, a queda do homem. Fez aqui a criação do Senhor se tornar perecível. Quer dizer, isso aqui vai ter um fim. Aqui o ouro, o diamante, tudo aqui vai ter um fim. Então, algumas pessoas já tiveram essa visão de Deus, já tiveram essa visão do terceiro céu. Outro que teve foi João. João também transcendeu, também foi arrebatado ao terceiro céu. E quando ele chegou lá e disse: eu vi ruas de ouro. Só que nesse exato momento, quando ele fala ruas de ouro, ele já está perdendo a transcendência. Então, quer dizer, ele transcendeu, viu a glória de Deus ali, como é o terceiro céu. Quando ele voltou para tentar descrever, ele vai usar o quê? As matérias daqui da Terra. E as matérias que tem lá no céu não é a mesma daqui da Terra, é completamente diferente, é algo muito melhor, é algo superior, é algo que não é perecível, é eterno.
Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, nesse exato momento, quando o ser humano ele enxerga o terceiro céu, ele vai tentar descrever usando as matérias daqui, da terra. Então, ele já fica na imanência de Deus. Ele perde essa transcendência, porque não tem como descrever de fato como é o terceiro céu, em sua totalidade. Ainda não foi lhes revelado ainda isso. O Senhor lhe mostra, mas ele não revela 100% de fato como realmente é o terceiro céu, certo? Então, nós vamos entender aqui um pouco a visão de Isaías, que ele vai dizer aqui, ó, vestes enchiam o templo. Está falando do capítulo 6, né, versículo 1, logo quando ele já vê ali a glória de Deus. Então, ele vai ter uma visão dos serafins com 6 asas, que 2 cobriu o rosto, outras 2 cobriu os pés e outras voaram. O que eu entendo em relação a essa visão que ele teve dos serafins ali ao redor do trono, adorando o Deus Todo-Poderoso? Que quando eles cobrem os seus rostos com as asas, eles estão dizendo assim: nós não somos dignos de olhar para a glória, para a perfeição de Deus. Eles não se sentem dignos, então eles se cobrem os rostos. E aí eles começam a falar, né? Santo, santo, tanto é o Senhor dos Exércitos. 3 vezes eles vão falando. Então a gente vê que a glória de Deus é algo surreal, algo surpreendente. Então, tanto os serafins como os querubins, eles estão mais próximos ali do trono, adorando a Deus. O capítulo 6 de Isaías é o único capítulo que menciona a alta hierarquia angelical, que são os serafins. Nos outros lugares, a alta hierarquia que vai ser tratada vai ser os querubins, certo? Mas no capítulo 6, Isaías conseguiu enxergar a maior hierarquia que tinha, que era os serafins. Existe uma hierarquia angelical, serafins, querubins, e eu vou mostrar isso aqui para vocês. É, Então, pessoal, voltando aqui, vamos ver aqui um pouquinho a hierarquia, a hierarquia angelical. Então, a gente vê os serafins estão unidos a Deus de maneira especial nos ardores da caridade. São a maior autarquia que tem. Os querubins, anjos de plena capacidade de sabedoria e ciência, conforme Jerônimo e Agostinho, que foram pessoas que descreveram mais a autarquia angelical. Tem os tronos, as dominações, virtudes, potestade, principados, arcanjos e anjos. Então a gente vê aqui um pouquinho da hierarquia angelical, como ela funciona. Então, Isaías foi o camarada que conseguiu enxergar a maior autarquia, a maior a autoridade angelical, que foi os serafins. E o próprio serafim vai purificar seus lábios, que nós vamos ver aqui também mais adiante. Então, pessoal, só queria mostrar para vocês que existe uma hierarquia angelical. Nada no céu é bagunçado, tá? Tudo organizado. Então, outra coisa que Deus ele quer que nós entendamos aqui, através dessa lição, é que essa visão que Isaías teve, existe uma representação aqui na terra, que é através do tabernáculo. O tabernáculo do Senhor foi feito para alguns objetivos. Um dos objetivos apresentados do tabernáculo é o quê? Sacrifício de Jesus. Sim, o tabernáculo já estava trazendo essa mensagem, dizendo assim que Jesus viria se sacrificar por nós, que ele ia derramar o seu sangue. Então, já vou mostrar aqui para vocês já o tabernáculo, mas ele tem algumas divisões. Tem o pátio, que é o átrio, tem o santo lugar e o santo dos santos, o santíssimo lugar. Esse santíssimo lugar, o santo dos santos, é a representação do que Isaías está vendo em relação ali à glória de Deus, com os serafins adorando. Então é basicamente uma representação, porque na época o sumo sacerdote ele entrava uma vez ao ano no Santo dos Santos. Era somente uma vez e ele não podia entrar de qualquer jeito, ele não podia entrar com pecado, porque senão ele morria nessa época. Sim, então essa visão clara que Deus mostrou a Isaías, ela está sendo representada dentro do
tabernáculo. Eu gostaria de mostrar o tabernáculo para vocês. Então, aqui está o tabernáculo, é a representação, a réplica de como era, de como Deus ele deu todos os utensílios, né, para Moisés construir juntamente com os levitas aí esse tabernáculo. É um tabernáculo móvel, certo? As tribos de Israel ficavam ao derredor desse tabernáculo e o tabernáculo ficava justamente no centro, onde representava que o Senhor estava no centro, no meio do seu povo, certo? Não quer dizer que ele ficava preso no tabernáculo, não. Só representava que ele estava no meio do povo. Então a gente vê, ele era móvel, então conforme eles andavam pelo deserto, esse tabernáculo ele também se movia, ele era preparado para isso. A gente vê aqui o pátio. Deixa eu pegar aqui a setinha, né? O pátio. A gente vê aqui o altar do sacrifício, onde fazia o sacrifício dos animais. O sangue, eles pegavam e aspergiam nas 4 pontas que tinha aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver. São tipo os chifrezinhos que tem assim ao redor desse altar do holocausto. E eles colocavam o sangue nos 4 cantos, representando ali o quê? Que o sangue da criatura inocente estava purificando todo o pecado. Então, para purificar o pecado, tinha que haver o derramamento de sangue de um ser inocente, de um animal inocente. Então, a gente já vê onde é que a gente quer chegar. Sim, o próprio Jesus. Por isso que é importante a gente entender a santidade de Deus. Porque que Deus queria colocar na cabeça do povo é o seguinte, ó, toda vez que vocês pecam, um inocente morre. Um inocente que não tem nada a ver com o erro do ser humano. Então Deus queria que o ser humano percebesse isso. Só que ele estava tão entranhado no pecado que para eles é como se tivesse virado rotina. Então, por isso que a gente precisa entender que Deus ele nunca vai compactuar com nenhum tipo de pecado, porque o pecado foi justamente que matou seu filho na cruz do Calvário. É exatamente isso. Por isso que ele nunca vai compactuar com pecado nenhum. Ah, é uma mentirinha, só uma mentirinha e tal, não sei o quê. Não existe pecadinho, pecadão. Pecado é pecado. Deus não compactua com pecado. Deus ele não tem aliança com pecado. Então a gente precisa entender isso. É um fato, não tem para onde correr, certo? Então o próprio pecado matou o seu filho. Então a gente vê aqui o tabernáculo. Tem algumas cores também. Tem muitos detalhes que não dá para falar muito, senão o estudo aqui vai ficar muito longo. Mas eu queria mostrar uma outra coisa aqui para vocês, que eu também peguei. Aqui, ó. Esse é o sumo sacerdote que vocês estão vendo aí, certo? O sumo sacerdote. Então, a lição ela vai descrever o lugar do incenso, antes do Santo dos Santos. É esse 9 aqui, certo? Então, depois do sacrifício dos animais e tudo, quando ele se purificava aqui aqui era o sacrifício dos animais, certo? Era feito o sacrifício. Aí o sumo sacerdote vinha aqui, se purificava, né? Depois do ritual, do sacrifício do animal. Ele entrava no Santo dos Santos, entrava aqui no santo lugar, perdão, e chegava até aqui, ó, no lugar do incenso, esse 9 aí. Oferecia incenso ao Senhor. Aí esse incenso subia como uma fumaça, uma glória de Deus, certo? Por isso que Isaías ele vai descrever nos primeiros versículos do capítulo 6 uma fumaça, que era justamente o que? A glória de Deus. Então, por isso que agora que ele viu lá, a representação do terceiro céu está dentro dessa questão do tabernáculo. Então, a gente precisa entender isso aqui. Então, o sumo sacerdote ia lá, preparava o incenso, e assim ele conseguia entrar no Santo dos Santos através dessa cortina. Tem uma cortina aqui, né, que a gente pode ver, e ele entra no Santo dos Santos. Dentro do Santo dos Santos, os querubins estão ao redor lá, a representação dos querubins, glorificando ali a Deus, né, vendo a glória de Deus.
e ali lá dentro está a Arca da Aliança, onde está as tábuas da lei, e lá o sumo sacerdote completava a expiação do pecado. Ele entrava com sangue, né, da vítima inocente e aspergia um pouco em cima lá da Arca do Concerto. Então a gente vê que Isaías ele teve essa visão do terceiro céu, e Deus ele estava mostrando que tudo estava sendo representado dentro do tabernáculo. Olha que glória! Então nada é por acaso, nada é por acaso. Então só queria ter mostrado isso aqui para vocês, para a gente entender conforme andar. Então voltando aqui, nós entendemos um pouquinho o que a representação do que Isaías viu em relação ao terceiro céu e para dentro do tabernáculo também, certo? Então, o tabernáculo é como se fosse uma simulação da glória de Deus lá no terceiro céu. Basicamente é isso. Não dá para falar tudo sobre o tabernáculo, senão vai ficar muito extenso. Mas eu estou preparando o estudo que eu faço questão de trazer para vocês e é muito bacana. Então, vamos falar aqui dos serafins. Os serafins são os únicos descritos, como eu falei, no capítulo 6. E eles tinham 6 asas. Então, dá para perceber a diferença. Quando a gente olha para Ezequiel e os outros profetas, quando vão falar da visão de Deus, vão falar dos seres viventes, né? Aqueles que têm 4 asas, que têm 4 rostos e tal, que são os querubins, diferente dos serafins. Então, existe essa diferença de um para o outro. Então, os serafins, eles são seres celestiais, né, que proclamam ali a santidade de Deus, e certamente eles cobriam o rosto porque não se achavam dignos diante da majestade de Jeová, como eu falei. Então, existia uma reverência, um respeito em relação ali para estar diante do Santo dos Santos, que é o Senhor dos Exércitos, né, que é o próprio Deus ali. Então, essa passagem ela começa a nos ensinar que nós temos que ter reverência para chegar a Deus. Não é de qualquer maneira, tá? Não é com o coração todo sujo, pecaminoso, que a gente consegue ali a atenção de Deus e nem se colocar diante da sua presença. Isso é uma coisa até perigoso, tá, gente? Temos que ter cuidado com isso. Então, 3 vai falar do santo, do santo, dos santos, né? E o que que significa dessa visão, desse detalhe que Isaías escutou, né? Eles repetem, né, 3 vezes isso, o termo hebraico kadosh, né, santo, que significa o quê? Separado, completamente sagrado, separado. E assim que nós devemos ser também, separado, separado de toda a malícia, de toda a imundícia, de todo pecado, de tudo aquilo que desagrada a Deus, porque o Senhor ele é completamente santo, ele é perfeito. A sua santidade é um dos atributos principais de quem é Deus. É o que se distingue de todas as coisas, a santidade. Lógico que nós, seres humanos, nós não conseguimos alcançar aqui nessa carne, né, nessa carne pecaminosa, a santidade 100% de Deus. Mas a gente tem que lutar, batalhar para se aproximar o máximo possível. E fazendo isso como? Olhando as qualidades, as características de Cristo, o fruto do Espírito que está descrito em Gálatas, né? O amor, a paz, a longanimidade, a benignidade. Nós temos que buscar isso. O que faz contraponto, né, que se contrapõe às obras da carne. Então a gente precisa se desligar das obras da carne, né, a malícia, o pecado, o adultério, tudo aquilo que nós já conhecemos, descrito em Gálatas, e viver o fruto do Espírito. Viver a santidade de Deus. Porque senão a gente não consegue agradar ao Senhor, não conseguimos alcançar a sua glória. E também a gente não tem um preparo para fazer o que? A sua obra. Então a gente precisa entender isso. Vamos passar aqui para o segundo ponto. Visão de si mesmo. Vamos lá. Isaías ele descreve aqui, ó. Ai de mim que estou perdido. Certo? Então, logo quando Isaías ele começou a ter a visão de Deus, a glória de Deus, aquilo ali o constrangeu, porque a santidade de Deus, a presença dele nos constrange, dizer mesmo assim, nós não somos dignos de estar diante desse Deus Todo-Poderoso. Lembra da representação dos serafins, que nem os serafins se achavam dignos de olhar para a sua glória? Pois é, mesma coisa somos nós. Então, quando
Deus ele começa a ter um encontro conosco, dentro do nosso ser, do nosso coração, começa a bater o arrependimento genuíno daquilo que nós fazemos que é errado. Lembra que nós lemos ali na palavra de Isaías capítulo 6, que ele falou assim: ai de mim, que sou de lábios impuros, que estou perecendo. Ele começa a reconhecer o seu erro diante da presença de Deus. Então, quando nós reconhecemos diante da presença de Deus o nosso erro, vem um arrependimento genuíno e vem o momento da purificação de Deus. Então, naquele exato momento, Isaías, ele não se achava digno de fazer a obra dele. Ele disse: eu sou de lábios impuros. Algo, mas lábios impuro em que sentido? Eu imagino o seguinte: Isaías ele estava vivendo dentro de um governo completamente justo, onde as viúvas eram deixadas de lado, os órfãos, os pobres, entendeu? Eram deixados de lado. A gente percebe isso hoje em dia também. E isso causa uma revolta contra o governo. Nós fomos chamados para quê? Para abençoar, para orar, para que Deus possa alcançar essas vidas, esses governos. Mas às vezes a revolta é tão grande que às vezes a gente acaba o quê? Xingando o governo, né? A gente acaba falando mal do governo, a gente acaba amaldiçoando o governo. Então, a gente acaba adquirindo o quê? Os lábios impuros. E a gente é comparado àqueles que não conhecem a Deus, que têm impuros lábios, que chamam palavrão, que falam o que não deve, que fala de malícias. Então, o que a boca fala, né, o que procede, é porque o coração está cheio, né, a mente está cheia. Então, a gente precisa de uma renovação. Então, por isso que o próprio Isaías ele vai reconhecendo: ai de mim que estou perdido. Aí os serafins o quê? Vai até ele e começa o quê? A purificar os seus lábios. Então aí ele começa a ser preparado para a boa obra. Então, os meus olhos viram o Senhor, né? O Senhor dos Exércitos, a glória. Aí que vai dizer, Isaías faz uma rápida autoanálise e se dá conta de sua condição espiritual e percebe que sua própria injustiça perante a magnitude e a santidade do Senhor. Esse texto deixa claro que o encontro com Deus nos proporciona a percepção de nossos erros perante Ele e o arrependimento necessário para sermos perdoados. Então, como eu falei, você reconhece o seu erro e você passa o quê? A ser purificado na presença de Deus. E ele teve os lábios purificados pela brasa que os serafins trouxeram perante ele. Então, nós temos que ter cuidado em relação a isso, vigiar com aquilo que nós falamos. Se nós queremos alcançar a santidade de Deus, nós precisamos ser como Ele, nos separar. Então a nossa boca também tem que ser um freio. Nossa boca foi feita para abençoar e não para amaldiçoar, certo? Vamos passar mais adiante. Vamos para o último ponto, que é o chamado de Isaías, quando ele já começa a receber o seu chamado, certo? Então, o chamado de Isaías: ouvir a voz do Senhor. O primeiro ponto aqui que vai dizer: no encontro, na sala do trono, Isaías recebe o chamado para ser profeta. Isto prova que antes de ingressar no chamado, precisamos de um verdadeiro encontro com Deus para entender a nossa limitação diante da santidade do Todo-Poderoso e assim reconhecer total dependência dele. Claro, a gente ouve a voz do Senhor, o seu chamado, a gente reconhece que somos falhos, nos consertamos, passamos por um momento de purificação com o Senhor e assim a gente o quê? Vai para a obra do Senhor, mas com a visão e o coração sempre dizendo mesmo assim: eu sou completamente dependente de Deus. Então, teus ouvidos têm que estar sempre atentos para escutar a voz do Senhor. Aí ele vai perguntar: quem enviarei? Certo? A quem enviarei é algo sugestivo que Isaías, né, diretamente abordado em relação a essa pergunta. Então ele começa a perceber o governo que ele está, o momento que Judá está. Ele tem a visão de Deus, é purificado e Deus ele começa a dizer mesmo assim: é Isaías, quem que eu devo enviar para fazer a minha obra aí no meio do povo de Judá? É um povo cego, é um povo que não escuta, é um povo de dura cerviz. Aí Isaías vai dizer: pode me enviar, eu estou aqui.
para isso. Então, quando você recebe um ofício de profeta, tem que estar preparado para fazer a obra do Senhor, porque não é fácil. Não é fácil lidar com um povo rebelde e do jeito que Israel e Judá estava, tinha que ser algo muito de Deus mesmo, tinha que estar completamente consagrado para fazer a, a, a obra do Senhor. Então, o próprio Isaías recebe o convite de Deus para poder fazer a obra do Senhor e assim ele é enviado. Vamos ler aqui um pouco em relação aqui ao 3, né? Envia-me a mim. Aqui tem algo muito interessante que vai falar ao longo da história, muitos homens e mulheres, da mesma forma que Isaías, se dispuseram para uma obra específica. Apóstolo Paulo, Lutero, Gunnar, Frida Wingren, Daniel, Sarah Berg, Billy Graham e outros, incendiados pelo Espírito de Deus, um dia disseram: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, o chamado de Deus não era restrito só para aquela época dos profetas, não, hoje em dia também. Assim como aconteceu no Novo Testamento com os discípulos, o apóstolo Paulo, hoje em dia também nós podemos ser enviados, ser chamados por Deus. Billy Graham foi um dos maiores evangelistas que já pisou nessa terra, a gente sabe disso. Ele pregava para uma grande multidão, para milhões de pessoas. Chamado de Deus. Lutero, né? Com suas 95 teses, fez a reforma protestante, o chamado de Deus. Ele escancarou o que estava errado. De dizer mesmo assim, olha, vocês não estão realmente seguindo a palavra de Deus como é. A Bíblia é assim. E jogou a Bíblia na mão do povo, dizendo mesmo assim, a partir de agora vamos conhecer Deus de fato. Chamado. E hoje em dia, muitos são chamados para pastores, para evangelizar, para ser profeta. Os dons ainda estão disponíveis para o ser humano. Só que às vezes a gente não busca, a gente negligencia o nosso chamado. É isso que nós precisamos ter cuidado, certo? Temos que ter cuidado com isso. Então Isaías, ele começou a pregar para um povo morto, né, que não escutava. Israel se tornou ainda mais endurecido, coração endurecido. Então a gente vê que tanto Judá como Israel, eles estavam com o coração completamente o quê? Fechado, e assim eles rejeitavam a mensagem de Israel. E essa ofensa ela tem um cumprimento completo na rejeição de Cristo na sua pregação. Então eu quero encerrar aqui dizendo o seguinte, que mesmo nessa época de Isaías, que o povo já ignorava a palavra de Deus, alerta de Deus, ignorava, né, o próprio Deus, Deus era desprezado, não foi diferente na época de Jesus. Jesus também foi desprezado. É assim que funciona. Mas existem os remanescentes como nós, que escutamos a voz do Senhor e dizemos: eis-me aqui, eu reconheço, Senhor, tua glória. Eu reconheço que eu preciso mudar e que eu preciso fazer algo pelo Senhor. O Senhor já fez tanto por mim, se sacrificou naquela cruz do Calvário. Eu quero fazer algo para o Senhor. Quando a gente chega nesse nível, reconhece, queridos, não tem coisa melhor do que fazer a obra de Deus com zelo, ser totalmente dependente dele e dizer assim: eu prefiro ouvir a voz do Senhor do que viver num mundo de imundícia, de pecado e destruir a minha alma e perder a salvação. Essa é a nossa luta aqui na terra, ser enviado para esse povo de dura serviço, para tentar fazê-los enxergar que vai ter um grande juízo um dia e não vai ter volta, não vai ter mais perdão. Enquanto nós estamos aqui na terra, somos sujeitos ao perdão, mas no momento que nós morremos, segue-se o juízo. Ou é o céu, ou é o inferno. E isso o Isaías começa a mencionar também. Vai vir juízo, vai vir problemas para vocês, vai vir exílio porque vocês não querem escutar. Mas vocês vão escutar da pior forma possível. Mas quando veio o período de Jesus, mesmo assim o povo ainda estava cego, surdo e não percebeu que o próprio Deus andava no meio deles e mesmo assim o rejeitaram. Então, a gente vê como é que funciona as coisas em relação a Deus. Muita gente despreza, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, sejamos nós aqueles a quem seja enviado para fazer a boa obra do Senhor. A aplicação pessoal. As experiências espirituais que Deus nos concede visam preparar-nos para responder com alegria e disposição ao seu chamado missionário, motivando-nos a uma vida frutífera. Qual será a sua resposta? Fica para você essa pergunta, certo? Então, todos nós um dia
vamos ter uma experiência grande com o Senhor Deus, uma forma de intimidade. Se você ora, se você busca a Deus, um dia Ele se manifestará a você. E Ele entregará um chamado. Aí eu digo, você vai dizer sim ou não? Fica para pensar. Então, gente, quero encerrar aqui. O vídeo já está ficando grande. Acredito eu que aqui já está batendo 35 minutos. Então, eu queria descrever muito mais coisas, né, aqui nessa lição maravilhosa, mas deu para falar aqui ainda muita coisa. Eu vou trazer ainda grandes estudos ainda, especificando passo a passo para que a gente possa entender cada detalhe, né? Mas essa lição ainda é muito rica, vai vir muitas coisas legais para a gente aprender. O Senhor, eu quero agradecer, tá, por me acompanhar até aqui. Sou muito grato pela vida de vocês e que vocês venham continuar me acompanhando, querido, certo? Então traga sugestões, comentários, se vocês têm dúvidas, comentem aí, olha, Hugo, eu não entendi isso, que eu vou tentar trazer uma explicação da melhor forma possível. Eu vou ficar devendo aqui o estudo do tabernáculo, eu vou trazer para vocês detalhando tudo, tá? Em relação aí ao tabernáculo, porque tem muita coisa legal para a gente aprender em relação ao tabernáculo. Sugestões de estudo vocês podem botar aí no comentário, certo? Que aí a gente prepara um material bem legal, certo? Então, na semana que vem nós vamos ter o quê? A lição 3, que vai falar o quê? Do capítulo 7 a 12. Emanuel, Deus conosco. Já vamos pegar o período aí de Acais, um rei que foi ímpio, infelizmente, certo? Queria encerrar aqui orando, que vocês venham me acompanhar aqui nessa oração. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos aqui diante da Tua presença, Senhor. E eu quero, Senhor, meu Pai, encerrar esta lição maravilhosa, Deus. Pai, que nós venhamos ter experiências maravilhosas contigo, Senhor. Que venhamos ser purificados de todo pecado, que nós venhamos nos mantermos firmes, meu Pai. Buscarmos o fruto do Espírito, os seus dons, Senhor, para fazer, meu Pai, que te agrada, Deus. Para verdadeiramente sermos, Senhor, meu Pai, cristãos, transformados e lavados pelo teu sangue, pelo teu sacrifício, meu Pai. Senhor, meu Deus, nos prepara para esta boa obra, para essa ceifa, meu Pai. Que os ouvidos das pessoas venham estar atentos à tua mensagem. E quanto nós pregamos ao Evangelho, meu Pai, abençoa nossas vidas, as nossas necessidades, as nossas famílias, ser conosco, meu Pai. Abençoa cada seguidor meu que está aqui, Deus, a todos que estão escutando essa lição. No nome de Jesus, eu sou grato pela vida de cada um, meu Deus. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém.